Fico feliz em ter todos vocês presentes aqui conosco hoje. Eu vou começar a reunião dando 2 recados básicos. O primeiro dele trata-se que, por questões de conformidade, estamos gravando este webinar. Então, aqueles que não se sentirem confortáveis podem se desconectar. E o segundo recado que eu vou dar é um recado de etiqueta básica desses tempos de pandemia, nos quais temos promovido muitos eventos online. Esse recado é o seguinte: quem não está falando durante a reunião, ou seja, tirando os 3 palestrantes e o apresentador, que sou eu, solicito que desliguem as câmeras e os microfones. Ok? Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Meu nome é Sérgio Nascimento e eu faço parte do time técnico da SAMP Brasil. A SAMP, como vocês sabem, é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Ela tem sede nos Estados Unidos e conta com 40 capítulos ao redor do globo, produzindo, capturando e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP Brasil promove há anos o Congresso Internacional de Compósitos e o Desafio Acadêmico, com a proposta de disseminar informação qualificada associada à nossa proposta para a indústria e também para a academia. Bom, apresentada a SAMP, eu vou pedir a gentileza de quem se sentir à vontade para nos seguir nas redes sociais. E está bem fácil nos encontrar, porque eu acabei de colocar aqui no chat os links para nos encontrar, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram ou no Facebook. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a SAMP Brasil, por favor, nos siga. Esse é o nosso 7º evento online e temos o prazer de receber representantes dos grupos Sartex, Olin e Almaco para este bate-papo sobre o mercado de compósitos do Brasil. O evento terá duração de 30 minutos, dentro dos quais eu farei algumas perguntas e pedirei aos participantes que as respondam por um tempo determinado no ato da pergunta. No final, se a gente tiver tempo, a gente abre para perguntas e quem tiver-las já pode escrever no chat, sendo perguntas, dúvidas e por aí vai, ok? Eu tenho certeza que esses 30 minutos vão passar bem rápido, então vamos ao que interessa rapidamente. Hoje, os nossos convidados de honra são Arnold Nucler, ele é diretor da Sartex Brasil, possui mestrado pela Philadelphia University e mais de 18 anos de experiência no mercado de reforços. Chegou ao Brasil logo após concluir seu mestrado em 2007 e em 2013 fundou a unidade brasileira da Sartex, em Indaiatuba. Boa tarde, Arnold. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A Sartex foi fundada em 1982 na Alemanha e hoje possui 1.400 funcionários em 15 unidades distribuídas em 9 países ao redor do mundo. Atende hoje 50 países com fornecimento de tecidos multiaxiais e materiais de reforços em fibra de vidro, bantas, materiais de núcleo, tecidos autoadesivos e compósitos retardadores de fogo. O próximo candidato que eu tenho o prazer de apresentar a vocês é o próximo participante é o Marcos França. Marcos França é engenheiro químico pela USP e com MBA pela Heriot-Watt University. Atualmente é diretor de pesquisa e desenvolvimento na Olin, América do Sul. Com uma notável trajetória na indústria química, possui 30 anos de experiência com atividades de gerenciamento de P&D e serviço técnico na área de coatings, borrachas, embalagens, polímeros e compósitos. Marcos, muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Igualmente, é um prazer tê-lo aqui. A Olin é uma empresa norte-americana fundada em 1892. Hoje, ela é líder global em fabricação e distribuição de produtos químicos, atuando com cloro, soda cáustica, vinílicos, resinas epóxi, organoclorados e água sanitária. Contam com 6.700 funcionários em mais de 20 países ao redor do mundo. E por último, não menos importante, com toda certeza, nos apresento o Rodrigo Braga. Rodrigo Braga é diretor comercial na Owens Corning, América do Sul, e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos, a Almaco. É engenheiro químico, possui MBA em Gestão de Negócios pela FGV e pós-graduação em Óleo e Gás e Biocombustíveis. Além disso, tem mais de 17 anos de experiências com resinas, pigmentos, tintas e compósitos. Rodrigo, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, é um prazer para a Almaco participar desse bate-papo aqui. Igualmente, Rodrigo, muito obrigado. Fundada em 1981, a Almaco tem como missão representar, promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável do mercado de compósitos. Com administração central no Brasil e sedes regionais no Chile, Argentina e Colômbia,
A Almaco tem cerca de 400 associados e montei, em conjunto com o IPT, o Centro de Tecnologia em Compósitos, que é o CTCom, o maior do gênero na América Latina. Agora sim, sem mais delongas, boas-vindas a todos, finalmente, e eu peço já de antemão algum pedido de desculpa se eu tiver que interrompê-los durante as falas por questões do nosso tempo, que é restrito. Mas sintam-se livres para fazer os comentários que acharem pertinentes. Eu dou início a esse bate-papo, convidando, vamos por ordem alfabética, convidando o Arnaud a responder a primeira pergunta, certo? A gente tinha programado dividir a pergunta do Covid em duas, mas eu vou propor aqui de última hora a gente juntar as duas numa só, e eu vou pedir para que o Arnaud comece respondendo em 3 minutos a seguinte pergunta. Arnaud, explica para a gente como que foram os impactos operacionais e nos negócios da Sartex durante a pandemia. Em 3 minutos, por gentileza. Obrigado, Sérgio. Os impactos foram bastante dramáticos, eu acho que para todos nós. Agora, olhando para a Sartex do Brasil, devido a sermos um grupo multinacional, como várias outras empresas, como participando aqui, nós fomos já seguindo o que está acontecendo nas outras entidades ao redor do mundo e também seguindo as notícias, ouvindo as notícias que estavam deixando a gente bastante preocupado aqui no Brasil, né? Quando a gente recorda, começou na Ásia, daí para a Europa, Estados Unidos e depois veio aqui para a América do Sul. Os impactos na operação, como eu disse, foram grandes. Nós conseguimos nos preparar muito bem. Nós somos a única empresa no condomínio onde que a gente tem a empresa, os galpões, que instalamos, por exemplo, na entrada principal da empresa, a possibilidade de lavar a mão. Então, todo mundo que entra deve lavar a mão, tem como se higienizar, já esse ato de se higienizar antes de entrar na empresa é algo que foi uma das primeiras coisas a serem feitas na Sartex do Brasil. E depois, claro, fizemos alterações nas escalas de almoço, de pausas, etc., e tentando, então, diminuir o máximo possível a aglomeração de pessoas no refeitório, etc. Deixamos muito aberto também para o nosso time de sempre dizer como está se sentindo, então cada um que não estava se sentindo bem, com algum sintoma de gripe ou alguma coisa idêntica a isso, tinha toda a liberdade de ficar em casa sem nenhum problema, tá? Tivemos alguma suspensão de contratos, mas nenhuma demissão até então. Nós esperamos que conseguimos a ficar dessa maneira, sem ter que demitir ninguém. Impactos nos negócios foram bastante dramáticos também, diminuímos bastante a cadência de produção, mas estamos vendo hoje já uma boa retomada e vemos que até o fim do ano teremos retomado aquilo que a gente tinha de produção no começo do ano, então pré-Covid. Para 2021, caso nós não temos impactos novamente, a segunda onda, etc., e nós não temos, ou conseguimos controlar, o mundo conseguia controlar essa situação, nós vemos um próximo ano muito promissor aqui no Brasil e globalmente. Ok, Arno, muitíssimo obrigado pela sua resposta. É interessante ver os diferentes padrões que as indústrias sofreram, como elas reagiram ao Covid, mas eu fico muito feliz de ouvir que existe um futuro brilhante vislumbrado, enfim, pela rápida retomada, existem boas perspectivas para o futuro próximo. Obrigado pela resposta, Arno. Seguindo pela nossa ordem alfabética, eu vou convidar o Marcos para responder do mesmo jeito que o Arno falou. Marcos, por gentileza, impactos operacionais e em negócios causados pela Covid-19 na Olin, em 3 minutos, por gentileza. Pois não, eu acho que com relação à nossa operação no Brasil, e é nela que eu vou me fixar, a resina epóxi tem uma vantagem, né, que ela não tem uma única aplicação, ela vai para uma montanha de mercados diferentes, desde tinta de manutenção, pisos, revestimentos,
Marcos, se você me permite um pequeno comentário, a sua câmera está desligada, tá? Eu não sei se você acidentalmente desligou ela sem querer, não, mas... você tinha pedido para desligar. Não, perdão, esse recado era para os outros participantes, me perdoe, não deixei claro. Então, a vantagem das resinas epóxis é que, como ela vai para múltiplos mercados, alguns mercados sofreram muito, outros mercados não sofreram tanto assim. Mercado onde a resina vai, que são produtos de consumo, sustentaram, digamos assim, uma certa demanda. Coincidentemente, a gente também teve uma parada programada de planta, foi justamente em junho, que aí, aspas, em uma grande discussão, a gente decidiu colocar também a planta em férias coletivas por mais 15 dias, e isso, no final das contas, ocasionou que hoje a gente está rodando a planta a uma capacidade basicamente plena, para justamente conseguir repor o estoque, que a gente basicamente baixou a praticamente zero. Então, a demanda hoje, inclusive da área de compósitos, ainda mais relacionada à parte de energia eólica, está bem forte. Tá? Então, a gente prevê que, no final das contas, não vai ser um ano maravilhoso, né? Mas não vai ser um ano tão ruim assim. E a gente vê uma melhora significativa já a partir de julho. Tá? Então, vai ter impacto, mas acho que a gente vai conseguir sobreviver bem à pandemia. Não tivemos que demitir ninguém, muito pelo contrário, a gente ainda está à procura de alguns colaboradores em algumas áreas, e então, eu acho que, no geral, está positivo. Muito bem, Marcos, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. E para fechar essa primeira rodada, convido o Rodrigo para falar de modo igual aos outros participantes, como foram os impactos na Almaco. Por gentileza, Rodrigo, fique à vontade. Esse é um ponto bem interessante, tá, Sérgio? Porque desde quando tudo isso começou lá no mês de março, abril ali, onde era tudo muito obscuro, uma das iniciativas que nós tivemos aí, capitaneada pela Érica, que é a nossa presidente, era realmente entrevistar os associados, os players que estão junto com a gente, para entender o que estava acontecendo. Então, nós temos uma evolução mês a mês de como veio o mercado. Então, assim, naquele primeiro momento ali, entre março e abril, a expectativa era de que o mercado ia sofrer um impacto de mais ou menos uns 35%, comparado com o ano passado. E isso veio diminuindo mês a mês, né? E pegando um pouco do que o Marcos falou, realmente, a partir de julho parece que a coisa virou completamente. Atualmente, a gente ainda não tem os dados de setembro, mas se a gente for olhar os dados de agosto, a gente tem essa pesquisa geral que a gente faz, que de certa forma é informal, mas é exatamente o que o mercado está sentindo, é que esse ano já está em torno de mais ou menos uns 10% a menos do que era o ano passado. Então, assim, a porrada inicial foi de 30%, estamos em 10%. Só que nós, como ainda temos aí praticamente 3 meses até o final do ano, talvez seja alguma coisa muito parecida com o que foi o ano passado, né? E nesse momento, o que a gente enxerga é que várias empresas reportando para a gente que estão trabalhando a capacidade plena, como o Marcos França falou agora há pouco, a gente já está ouvindo até a falta de algumas matérias-primas no mercado, né? Então, lógico que isso tem uma consequência positiva e uma nem tão positiva assim, né? Isso mostra que a demanda está crescendo, significa que está tudo caminhando bem. Por outro lado, existe uma tendência forte aí de aumento de custo de matéria-prima em geral também, o que, de certa forma, não é positivo nesse momento. Mas, se for olhar unicamente Covid, a situação era muito ruim e agora já não está parecendo mais tão ruim assim, certo? Muito bem, Rodrigo. Olha, eu acho que com essa visão, com essa ótica apresentada por diversos setores, a gente tem fornecedores e a gente também tem uma associação aqui para falar em nome do mercado, também da sua visão do mercado de compósitos. Eu acho que a gente consegue enxergar um panorama de um modo bem claro do que aconteceu de março do começo do ano até aqui. Fico feliz com as respostas, muito obrigado. E agora a gente vai começar na ordem inversa pelo Rodrigo, tá? Com a próxima pergunta. Então a gente falou da pandemia até agora, dos impactos, e agora eu quero perguntar sobre perspectivas para o mercado de compósito. Áreas promissoras,
ou o que será das áreas das maiores áreas em compósitos hoje e materiais avançados? Como vocês enxergam isso? Começando pelo Rodrigo, por gentileza. Esse eu acho que para quem trabalha diretamente com compósitos, eu acho que esse é o grande desafio, que é muito legal, porque nós temos hoje em dia aí, tem gente que fala mais de 40 mil, mais de 50 mil, mais de 70 mil aplicações catalogadas em compósitos. E quando quando todo mundo passou por essa fase difícil e nova para todo mundo, a gente começou a ver que, caramba, estava sendo feito hospital de campanha com placas de compósitos, né? A gente vendo aí todo mundo pensando em construção civil, utilizando novos materiais. Então, as oportunidades para materiais compósitos, e aí eu estou falando de avançados ou não avançados, estão aí na nossa porta. Basta a gente colocar a cabeça para funcionar, por isso que é muito importante termos associações como as nossas aqui, para fomentar cada vez mais o desenvolvimento, a inovação, utilizando materiais compósitos e materiais inovadores. Muito bem, muito bem. Tivemos bons primeiros insights aqui com o Rodrigo. Na seguida, eu vou chamar o Marcos para falar sobre as perspectivas de mercado para o mercado de compósito no próximo ano, nos próximos anos, em 3 minutos, por gentileza. Pois não, eu acho que, pelo lado das resinas, as coisas estão avançando rapidamente. De novo, é um campo bastante amplo de tecnologia, mas existem alguns drivers, né, de mercado que eu acho que vão balizar o uso dos compósitos, principalmente das resinas epóxi, e seus desenvolvimentos no futuro próximo. A energia eólica continua bombando, literalmente falando, e por todos os dados que a gente vê, 2050 a gente deve ter quase 50%, 40% da energia do mundo baseado em energias renováveis, e energia eólica é uma grande parte disso, então a gente não vê um decréscimo, muito pelo contrário, vê um crescimento significativo nessa área, e isso demanda novas inovações. As pás estão crescendo, precisa de resinas tenacificadas, precisa de um estudo muito mais multidimensional, ao invés de pesquisar uma resina epóxi, eu preciso pesquisar uma resina epóxi em combinação já com uma fibra de vidro, por exemplo, ou de uma fibra de carbono. Tem que ser realmente pesquisas muito mais de entidades como a Almar, ou como outras organizações que tem aí por fora, que são multidimensionais, digamos assim. E tem algumas coisas, como revolução na indústria automobilística que está acontecendo agora, basicamente com os carros elétricos, que a tendência é um crescimento brutal, isso com certeza vai gerar muitos desenvolvimentos nessas áreas também, tá? Então, a gente está vendo o compósito como realmente a área de crescimento para as resinas epóxis para o futuro próximo e também para um futuro mais distante, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, mas essa combinação de tecnologias eu acho que vai ser fundamental para poder desenvolver esses mercados. E uma última coisa que eu acho que assim, é bastante importante existe uma conscientização e uma necessidade da parte de reciclagem e de produtos renováveis. Tem muitas pesquisas de epóxis com base em compostos naturais ou de origem natural, ao invés de fóssil, e assim por diante. Então, essa também acho que é uma tendência que vem para ficar e, de alguma maneira, vai ter que ser trabalhada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Olha, do mesmo modo que eu gostei da resposta do Rodrigo, também gostei muito desse aparato, ou desse apanhado feito pelo Marcos, e de fato, a gente tem uma dificuldade que não é de hoje nesses polímeros, né, oriundos de processos químicos, né, como resina epóxi, que é justamente, acho que você citou 2 casos muito importantes, que são, de fato, a ausência não, mas um déficit de propriedades, no sentido de que a gente precisa tenacificar essas resinas, encontrar tecnologias para tenacificar essas resinas, e também a questão de reciclabilidade, que vai de encontro com o fim do ciclo da supply chain, que de fato é bem deficitário, tendo em vista, inclusive, a questão do mercado eólico, que está em grande expansão. A gente certamente tem bastante desafios a seguir. Eu vou aproveitar esses... você tem mais um comentário a fazer sobre isso, Marcos, por gentileza?
Não, pode, segue, por favor. Ok. Eu vou aproveitar, então, e vou passar a bola agora para o Arnaud, para do mesmo jeito falar o que a Sartex enxerga, o que o Arnaud enxerga de perspectivas para o mercado de compósito. A gente já ouviu aqui um pouco de eólica, já ouviu um pouco de automobilística. Eu vou dar uma provocadinha também para o Arnaud falar, se possível, porque a gente sabe que, pelo que a gente tem visto, eólica tem boas perspectivas mesmo, automobilística também. Vou dar uma provocadinha e perguntar também, se possível, responder sobre aerospace e gás, e óleo e gás. Por gentileza, Arnaud. Vamos lá, obrigado, Sérgio. Ótima uma pergunta, sendo que a Sartex do Brasil veio para o Brasil para atuar principalmente no mercado de eólica, tá? Então, o mercado os outros mercados, oil and gas, por exemplo, são mercados que estão sendo vistos pelo nosso grupo com grande possibilidade, com grandes volumes a gerar. Nós temos para esse mercado também um produto bem interessante, que é um produto CIPP, Cured in Place Pipe. Esse produto estamos desenvolvendo também para óleo e gás. Nós vemos aí um grande potencial. Para a Sartex do Brasil, voltando um pouco para aqui que nós fazemos aqui, o Vind é aquilo que, como nós vemos com nossos colegas de mercado, a Owens Corning, um setor muito forte e que globalmente é um setor muito forte na parte de reforços, né? O setor que mais consome fibras no mundo. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. O setor de transporte, caminhão, ônibus, algo que está que está voltando a crescer novamente aqui no Brasil. E nós vemos a infraestrutura no Brasil como algo de muito forte. Nós vemos os nossos concorrentes, ou colegas de mercado, Owens Corning, com os rebars, um material muito interessante. A Sartex Multicom entrando já há algum tempo aqui no Brasil com o CIPP. Estamos bem avançado com essa tecnologia aqui no Brasil e na América do Sul. E eu fico muito contente de ver também o desenvolvimento da Texiglas aqui no Brasil, com tecnologias de termoplásticos, que eu creio que seja algo de grande desenvolvimento, e o recycling também. A Texiglas também está se envolvendo bastante forte nesse setor. São perspectivas muito boas. Eu acho que cada dessas empresas e muitas outras tem muito bom espaço a se desenvolver, e de acompanhar um outro e ver o que está acontecendo. Certo. Posso só completar uma coisinha, Sérgio? Com toda certeza, pois não. Existe um ponto também que a gente não comentou aqui até agora, mas que é muito importante, é muito novo, que é o novo marco de saneamento, onde teremos muitas oportunidades para infraestrutura e, consequentemente, para materiais compósitos. Perfeita colocação. Eu vi muitas publicações sobre isso também, e sobre justamente a inserção de compósitos na infraestrutura. Então, Exato. Não podia deixar passar batido mesmo. Sinta-se à vontade para fazer novas inserções, Rodrigo, e os outros que quiserem, tá? E agora, eu tenho uma pergunta que eu vou começar solicitando ao Marcos que responda, que é o seguinte: Marcos, como a SAMP pode contribuir para o aumento de uso de compósitos? Como, na sua opinião, a SAMP Brasil pode contribuir? Para essa pergunta, eu separei aqui 1 minuto a 1 minuto e meio. Tá, não, eu vou ser rápido. Eu acho que, basicamente, fazer o que vocês têm feito até hoje e aumentar, talvez, a divulgação, porque o trabalho que vocês fazem, principalmente com o desafio de estudantes, eu acho fundamental. Eu tenho trabalhado bastante junto com as universidades, com o USP, com o Federal de São Carlos, com o USP de São Carlos, e eles são muito carentes na área de compósitos, né? A gente fornece materiais, a gente faz palestras, mas tem que ter muito mais disso. O pessoal que sai da universidade
principalmente os engenheiros de materiais, mas os engenheiros mecânicos, os engenheiros químicos, tem que ter compósito na cabeça quando eles saem de lá, tá? E essa parte, ela ainda hoje, como cursos dentro das universidades, não existe. Então, eu acho que o trabalho da SAMP e da Macro também é fundamental nesse sentido para promover a tecnologia de compósitos. Esse eu acho que assim é o pilar de tudo. Olha, anotadíssimas as sugestões aqui. Lembrando que quem não conseguir pegar alguma coisa desse vasto conteúdo que está sendo gerado hoje aqui, não se preocupe, porque a gravação vai ser disponibilizada daqui a alguns dias no YouTube. Então, vamos seguir com o próximo a responder a pergunta. Rodrigo, por gentileza, como a SAMP pode contribuir para o aumento de uso de compostos? Muito em linha com o que o Marcos falou, eu acho que o grande problema que nós temos hoje, sem falar de economia, nada disso, mas o grande problema que nós temos hoje na indústria de compósitos como um todo é a carência de conhecimento, e ela acontece em todos os níveis. Então, uma das iniciativas que a Almaco já tem conversado bastante com a SAMP é justamente sobre como preparar os nossos profissionais, os que já estão aí e os que ainda estarão aí. Porque o desafio acadêmico que existe, ela é excelente, como o Marcos falou, tem que continuar, vai lá para aquela ponta de engenheiro, quem está saindo da universidade, esse tipo de coisa, né? Só que a gente também tem uma carência muito grande dos profissionais da linha de frente, de operadores, né, aquele pessoal que está ali no chão de fábrica mesmo. E aí a Almaco também tem os cursos voltados para esse público. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer nesse momento é realmente dar as mãos e levar o conhecimento técnico da indústria de compósitos para um outro patamar. Tá? O como é o que a gente tem que descobrir juntos, mas esse realmente é o grande desafio que nós temos. Muitíssimo obrigado pela contribuição, Rodrigo. Arnaud, para fechar essa rodada, você, na sua visão, como que a SAMP pode ajudar? A SAMP já está fazendo um belo de um trabalho. Eu tenho que admitir também que com o Sérgio de Toy agora, que é o nosso presidente da SAMP, as coisas no Brasil estão evoluindo de uma maneira extraordinária, tá? Eu admiro muito o trabalho dele e da equipe dele de eles conseguirem assim nesse contexto de Covid hoje, de não conseguirmos se encontrar pessoalmente, ele mesmo assim conseguiu colocar um time em pé que atua perfeitamente junto, que tem ideias fabulosas e, entre outros, esses webinars aí, eu creio que é alguma coisa inédita, me corrigem por errado, para a SAMP do Brasil. Eu também tive a oportunidade de ter algumas conversas muito boas com o Sérgio, e numa delas ele apresentou uma ótima ideia, que eu achei muito boa, eu gostaria de ver isso em pé, já que esse time creio que vai conseguir colocar isso em pé, é um tipo de licitação. Então, aquelas empresas que fazem peças, estão nesse mercado, que provavelmente não tenham tempo para fazer um desenvolvimento de uma peça, uma melhoria, etc., de algum processo, de deixar isso numa plataforma criada pela SAMP, aberta para profissionais, startups, estudantes, aqueles que acabaram de se formar, de apresentarem soluções para esses problemas, para essas novas ideias, para esses desenvolvimentos, né? E assim essas empresas grandes escolherem, então, eu gostei desse projeto, eu vou então falar com esse grupo, com esse indivíduo, com esse startup, ou com uma outra pequena empresa que me apresentou uma solução interessante. Eu acho que isso seria uma boa ideia aí que o Sérgio teve, que poderia ser ainda desenvolvida. Muitíssimo obrigado. Inclusive, o Sérgio já deu um ok aqui no chat, já agradeceu pela menção. E aí eu vou partir para a nossa última pergunta, porque já nos aproximamos das 5h30. Então, eu vou começar agora pelo Rodrigo, nessa última pergunta. Uma mensagem breve, tá? De 30 segundos a 1 minuto. Uma mensagem para os profissionais interessados no setor. Rodrigo, por gentileza.
A minha mensagem vai para as 26 pessoas que estão aqui nos acompanhando e que elas levem a mensagem de conhecimento sobre materiais compósitos. Caso vocês ou aqueles que vocês conheçam queiram conhecer mais sobre materiais compósitos, por favor, procurem a SAMP, procurem a Almaco. Muito obrigado. Marcos, o seu recado, a sua mensagem para os profissionais interessados no setor, de 30 segundos a 1 minuto, por gentileza. Acho que o meu recado é o setor de compósitos, ele é extremamente dinâmico, é um setor que está em franco desenvolvimento e que todas as indicações, as indicativas são de que vai ter um futuro brilhante em muitas aplicações distintas, que varia desde uma área médica até uma área automobilística, eólica, aeroespacial. Então, existe um campo enorme de trabalho que eu acho que deve atrair uma quantidade bastante grande de profissionais. Então, fiquem de olho. Muito obrigado. Arnaud, ficou com você a missão de fazer a última resposta. Então, por favor. Eu creio que aquilo que o Rodrigo e o Marcos falaram são muito válido. Então, know-how existe aqui no Brasil, o know-how existe principalmente nessas duas entidades, a Almaco e a SAMP. Então, busquem a se formar, a se informar, a ter esse know-how. É um mercado extraordinário, muito jovem ainda, comparado com vários outros mercados aí. E não esqueçam também que esse mercado é um mercado internacional. Então, um idioma a mais, o inglês, por exemplo, bem falado, dará a perspectiva, a possibilidade a vocês também de se movimentar em um planeta pequeno, em vários países, em buscar trabalho em outros países, Estados Unidos, Europa, onde for. Então, provavelmente, isso daí é o começo para uma extraordinária carreira no mundo e no compósito. Olha, eu não teria como estar mais satisfeito com o que a gente viu hoje aqui. Eu agradeço em nome da SAMP e em nome da comunidade de compósitos e materiais avançados também, as 3 participações incríveis que tivemos aqui hoje. Eu vou fazer uma rápida mensagem da SAMP também, para os profissionais e para todo o setor. A gente primeiro quer agradecer a aderência das empresas a essa proposta de webinários seguidos que a gente tem feito. Todas elas têm abraçado e participado de um modo muito ativo, então a gente fica grato com isso e trazemos essa mensagem de estimulação para as aproximações entre os players da cadeia de materiais avançados. E o segundo recadinho, a segunda mensagem que a gente deixa aqui é para a comunidade acadêmica, para os estudantes, que é da onde sai todo o conhecimento e é onde estamos precisando muito também. Não se acanhem em conversar conosco, em conhecer os fornecedores. Todas as reuniões aqui a gente apresenta uma série de players da cadeia. Se aproximem pelo LinkedIn, pelo Facebook, por onde vocês puderem, porque estamos precisando também da interação de estudantes da comunidade acadêmica. Alguém tem mais alguma coisa a dizer dos 3 participantes, por gentileza? Então, sendo assim, parabéns. Agradeço. Obrigado. Parabéns pelo evento. Muito obrigado, a gente agradece, fica feliz e satisfeito com a participação de vocês. E a partir de agora, então, eu encerro o webinar. Muito obrigado e até breve. Legal, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.